para ser padre, né? Está estudando para ser padre. E aí o menino vira, mexe, faz, né, faz um giro enorme, fala, dê a César o que é de César, e acaba não respondendo nada. Quando ela reclama, ele começa a falar mal delas e tudo, né? Então não resolveu. Eles vão perguntar para um quarto homem, que é o Solemos. O Solemos tinha trabalhado em um cartório. Então o Solemos pede que elas paguem uma quantia X, que ele vai fazer os documentos em não sei quantas vias, e tirar cópia e não sei o que, autenticar. Elas saem de lá também frustradas. E aí estão naquela discussão, já as mulheres todas em torno delas, quando chegam um sargento e 2 soldados. E aí, como era proibido ajuntamento, né, nós estamos falando de um período ali antes da independência. Então, quando eles sabem, eles tomam tanto a galinha quanto o ovo, que servirão de prova lá da contenda das duas. E quando elas estão naquilo ali, os 2 meninos vêm e roubam. Um toma o ovo e sai correndo. E o outro imita a galinha lá de cima do telhado, e a galinha, achando que é o namorado chamando, salta lá para cima e por cima do telhado e acaba também desprendendo. E os 2 soldados saem fulo da vida. E aí quando saem, olha, aquilo que eu disse, que sempre os contos do Luandino Vieira terminam com final feliz, né? A mulher que tinha estado prestes a perder a galinha, entrega o ovo para a grávida, né? Ah, isso aí é o bebê reclamando dentro da barriga dela. Já fui grávida também, sei o que é isso. Aí dá ela o ovo e a história termina desse jeito. Então, pessoal, uma questão interessante é a dimensão alegórica. Como eu falei, você pode ler a história apenas acompanhando o drama dos personagens, mas você pode ver num plano alegórico. E aí, dentro dessa visada alegórica do texto, eu perguntaria: quem os personagens representam? Né? Para além do seu drama pessoal, qual é a representação dele do ponto de vista coletivo? Então eu separei os personagens em 2 blocos. Aqueles que são os mocinhos da história, e aqueles que representam os vilões da história. Primeiro, os mocinhos. A cabire, a galinha, representa os bens angolanos, cobiçados pelo colonizador, né? Nesse sentido, o ovo que ela está gerando simboliza a geração de riquezas e do futuro de Angola. Nota que eu estou dando uma guinada política, uma leitura política, né, ao texto. Muito próprio da época, que você tinha que cifrar para o colonizador não perceber. Nhambina e Nhazefa representam as etnias. Esses países têm muitas etnias, são as tribos. Então, enquanto essas tribos estiverem brigando, eles se tornam frágeis. E aí vem lá o colonizador, representado pelos soldados e o sargento, tomar o que é deles. Eles precisam trabalhar unidos, né? Então, a Nhambina e a Nhazefa representam essas tribos. Em específico, a Nhambina, que é a que está grávida, representa a própria África, a mama África, né? A mãe de todos os filhos do continente. Dessa forma, a gravidez que se liga ao ovo representa o nascimento de uma nova Angola após a independência. Chico e Beto, assim como o ovo, assim como o feto, todos eles representam o futuro de Angola. E é muito interessante que Chico e Beto tomem o que o sargento e os soldados queriam levar. É como se dissesse: a nova geração não vai se deixar ser roubada facilmente. Então, Chico, o Beto, o ovo, porque vai nascer um novo pintinho, né? E o feto que está dentro da barriga, todos representam o futuro de Angola. A Vavó Babeca vai no sentido contrário, representa o passado. Ela é a sábia, a guardiã dos costumes, né?
essas pessoas tinham pouco acesso. Até meados do século XX, nem 1% dos negros tinham acesso à escola. Então são pessoas que não frequentam a escola. Então ela representa esse passado, né? Representa as raízes da África. É a sábia que deve ser consultada, como era nas sociedades tribais tradicionais. Agora passemos para os vilões, todos eles homens. Perceberam? Todos eles homens. O Zé da Quitanda representa o capitalismo, o comércio interesseiro, a burguesia. Então ele está interessado não em resolver o problema das mulheres, mas levar a sua parte do que elas têm. O Sovitalino representa a especulação imobiliária, né? A terra que é comum a todos, ele passa ali uma cerca e representa a especulação imobiliária. Ele é retratado no texto como dono de muitas cubatas que vivia sem trabalhar. Azulinho, enquanto futuro seminarista, representa a igreja conservadora, aquela que não se envolve em problemas terrenos, ficam lá, né, só questão do etéreo, construir o seu castelo no outro mundo e tal, enquanto o mundo aqui está se acabando. Então Azulinho é essa religião alienada e, portanto, subserviente ao status quo, ao que está estabelecido. É com tristeza que eu digo que parte da igreja foi subserviente aos ditadores aqui. A ditadura que começou em 64 teve o apoio da igreja. Como agora você vê muitos religiosos também apoiando esse governo genocida aí. Com o perdão dos que o apoiam aí. Mas eu não posso me furtar a externar a minha fúria. Então, o Azulinho representa essa igreja alienada, subserviente aos poderosos, né? Portanto, cúmplice desses ditadores e tal. O Solemos representa a burocracia, o antigo do cartório. Então você precisa de papéis. Em vez de resolver o problema, precisa de papéis, porque quanto mais papéis, mais dinheiro para o burocrata. E finalmente o soldado, os dois soldados e o sargento, representam a brutalidade do colonizador, né? O poder das armas, a truculência, né? O poder de vigilância e opressão sobre o povo angolano. Só está interessado nos seus próprios interesses, não eles hesitando em tomar a galinha e o ovo, que são representações respectivamente dos bens angolanos e do futuro da nação. Em relação à linguagem, como eu pedi que vocês vissem, como é que ele trabalha a linguagem, né? Então, primeira coisa, ele vai trazer os elementos, ele vai enriquecer a língua com elementos vindos do quibundo. Então você tem, por exemplo, jindungo, pimenta malagueta, monandengue, criança, vavó, ou vavô, a vavó e vovô, nha, que significa senhora. Então, muitas palavras vindo do quibundo. O diálogo com a oralidade, termos e frases vindas da oralidade presentes no conto, por exemplo, juro, sangue de Cristo. File bem, mamãe, é a cabire. Que juro pelo sangue de Cristo, juro sangue de Cristo. Cada vez com as duas palavras juntas, né? Cada vez, vovó, só Pepelo é que percebe bem, ele me ensinou. O M, um apóstrofe, ensinou essas junções que a fala, né? Então, essa subversão da linguagem faz parte, anda de braços dados, ou par e passo, para ser chique, né? Par e passo com todo o trabalho de crítica social que está no texto. Então você tem uma crítica social no plano do conteúdo, mas no plano da forma, a língua, a maneira como ele escreve, também ela é rebelde, também ela é subversiva, ok? Então, gente, como falei para vocês,
há um resumo de algumas obras dele, no sentido de deixar aí, né, a motivação para quem quiser ir atrás dos livros do Luandino Vieira, ok? Então um grande abraço a todos, não deixem para fazer avaliação na última hora, vocês têm que me entregar até o dia 6, então mandem para mim a atividade, façam a atividade, vocês vão escolher uma das questões, são duas, vocês escolherão ou uma sobre o Agostinho Neto, poeta, ou uma sobre a questão da linguagem em Luandino Vieira. Vocês podem usar o conto ou podem usar outro texto que vocês encontrarem como exemplos, poemas, ou outros textos do Luandino, vocês podem usar para ilustrar a questão da utilização da língua como ferramenta de emancipação política. Então, gente, um grande abraço a todos e nos veremos no nosso próximo encontro.